Olá, bem-vindos à parte 1 da videoaula de hipertensão da nossa playlist de fisiopatologia do flavonoide. Nessas duas partes falaremos sobre uma condição que é extremamente comum. Para vocês terem ideia, estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas tenham hipertensão e o motivo número 1 que leva adultos a tomarem medicamentos contínuos. Então sim, não poderíamos deixar de fazer essa videoaula de fisiopatologia, até porque lá na playlist de farmacologia vamos ver os antihipertensivos já já. Então não esquece de seguir o canal para não perder nenhuma videoaula. Vamos lá? A pressão arterial é a pressão que o sangue faz contra os vasos sanguíneos. Quando essa pressão é baixa, dizemos que é uma hipotensão. Quando essa pressão é alta, dizemos que é uma hipertensão. Vamos ver em mais detalhes na parte 2, mas essa pressão contínua pode levar a danos nos nossos vasos, entre outros problemas que acarretam doenças cardiovasculares. Então você vai ver que a hipertensão é uma doença que pode levar a outras várias doenças. Nós representamos como anda a sua pressão com 2 números. Não, pamonha! Sai! Deita e fica quieta. O primeiro número é a pressão arterial sistólica, ou seja, é a pressão arterial de quando o seu coração contrai. O segundo número é a pressão arterial diastólica, ou seja, é a pressão arterial de quando o seu coração está relaxado ou reabastecendo. Usamos como unidade de medida milímetros de mercúrio. Para fazer essa medição, um ótimo lugar é a artéria braquial, porque se a sua pressão está alta ali, muito provavelmente o resto do seu corpo também está. Aqui é um grande exemplo de como a medicina vai evoluindo, porque recentemente a gente mudou os números de referência para dizer se uma pessoa tem pressão normal ou pressão alta, mas lembrando que essa referência muda de acordo com a sua referência. Então essas referências podem mudar de país para país ou até mesmo dentro do próprio país, dependendo de qual a sua referência. Nesse caso, estamos usando a referência da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Se a sua pressão está em algum lugar menor do que 120 na pressão sistólica e menor que 80 na pressão diastólica, parabéns, você tem pressão normal ótima. Se a sua pressão sistólica está entre 120 a 129 ou a sua diastólica está entre 80 e 84, você ainda tem uma pressão considerada normal, mas já é interessante você ficar acompanhando. Agora, se a sua pressão sistólica está entre 130 a 139 ou a diastólica está entre 85 a 89, a gente já diz que você tem pré-hipertensão. A partir daqui, o risco desse paciente desenvolver possíveis doenças cardiovasculares já se eleva. Infelizmente, a probabilidade desse paciente evoluir para o próximo estágio de hipertensão é muito alto e esse risco aumenta muito com a idade. O manejo desse paciente pré-hipertensivo tem que ser focado em mudança de estilo de vida. Então, bora melhorar esses hábitos. Então, tem que perder peso, ter uma dieta mais saudável, evitar o álcool, tentar parar de fumar. Depois da pré-hipertensão, nós entramos nos estágios mais perigosos. O estágio 1 é definido como uma pressão sistólica de 140 a 159 ou uma diastólica de 90 a 99. E o estágio 2 é quando a sua pressão sistólica está entre 160 a 179 e a diastólica entre 100 a 109. No momento que o paciente chega nos estágios 1 ou 2 da hipertensão, aí a gente adiciona o tratamento farmacológico, além das mudanças de estilo de vida que eu já comentei. Se inscreve no canal para assistir as videoaulas de antihipertensivos que vem aí. Entretanto, se acontecer da sua pressão chegar a 180 na sistólica ou 110 na diastólica, a gente diz que você está tendo uma crise hipertensiva, que pode ser um caso de urgência ou emergência. No caso de uma urgência hipertensiva, a gente vai investigar o que te fez chegar nesses números tão altos e a gente vai diminuir gradualmente a sua pressão. Só que pode acontecer algo pior, você pode ter uma emergência hipertensiva. Antigamente, a gente até chamava de hipertensão maligna, porque esses pacientes tinham um péssimo prognóstico, já que a gente não tinha os tratamentos que temos hoje em dia. Então, os parâmetros são iguais à urgência hipertensiva,
mas nesse caso tem dano a algum órgão. Os órgãos que costumam ser mais afetados é o coração, os rins e o cérebro, mas outros órgãos também podem ser atingidos, como os pulmões. E aí é nesse caso que as pessoas ficam desesperadas, porque aqui o paciente vai apresentar vários outros sintomas relacionados ao órgão que foi afetado. Então, se afetar o cérebro, o paciente pode apresentar sonolência, confusão, afetou o coração, dor no peito, afetou o pulmão, falta de ar, etc. Nesse caso, a pressão também tem que ser reduzida gradualmente, porque você pode levar o seu paciente a uma hipotensão, o que pode levar o paciente a ter um ataque cardíaco ou um derrame. Isso pode acontecer porque os mecanismos de autorregulação desse paciente podem estar acostumados à pressão alta. A gente vai ver isso em mais detalhes mais pra frente. E não se assuste se um dia você medir a pressão arterial de um paciente e um número estar muito alterado e o outro normal. Normalmente, as pressões sistólica e diastólica tendem a subir ou a descer juntas, mas pode acontecer sim de você encontrar um paciente que tem hipertensão sistólica isolada ou hipertensão diastólica isolada. Mas Flávia, por que uma pessoa tem hipertensão? Pergunta de 1 milhão. 90% dos casos nós não sabemos a causa. Chamamos isso de hipertensão primária. Antigamente se chamava bastante também de hipertensão essencial. Nessas pessoas, com o passar do tempo, a pressão arterial vai aumentando gradualmente de forma silenciosa. E os outros 10% chamamos de hipertensão secundária, que é quando a gente consegue identificar uma condição subjacente específica que levou esse paciente a ter hipertensão. Então são pessoas que têm um problema de base que conseguimos reconhecer qual é, e a hipertensão é uma consequência dessa condição de base. E esses outros problemas de saúde subjacentes podem ser inúmeros, por isso que vai ter a parte 2 dessa videoaula. Nessa parte 1 eu vou focar em hipertensão primária, na parte 2 hipertensão secundária e as consequências da hipertensão não tratada. Hipertensão primária. Você já ouviu falar que hipertensão é uma doença silenciosa? Esse é o caso da hipertensão primária, em que geralmente o paciente não sente sintomas, diferente da hipertensão secundária, que ele pode apresentar sintomas por causa dessa condição subjacente que ele já tem. Então, no caso da hipertensão primária, não é incomum que o paciente descubra que tem por acaso. Os sintomas, mesmo da hipertensão primária, costumam aparecer só quando a pressão está bem alta. Aí o paciente pode apresentar dor no peito, uma dor de cabeça, geralmente bem forte aqui na nuca, tontura, zumbido no ouvido, visão embaçada, sangramento nasal, fraqueza, enjoo, vômito, entre outros. Mas Flávia, como eu sei se eu tenho um risco maior de apresentar ou não hipertensão primária? Então, existem fatores de risco. Alguns dá para você mudar em quanto é tempo, outros não tem para onde correr. Primeiro, algo que não dá para mudar: idade. Quanto mais velho você vai ficando, maior o seu risco. Segundo, outra coisa que não dá para mudar: genética, que tem um peso muito grande no aparecimento e progressão da hipertensão primária. Então, se um dos seus pais tem hipertensão, as chances de você também ter duplica. E como você vai ver a seguir, a hipertensão é multifatorial, então acontece um monte de coisa no seu corpo que pode estar contribuindo para o aumento dessa pressão. Por isso que muito provavelmente são vários genes que estão envolvidos, incluindo genes relacionados à atividade de angiotensina, renina, funcionamento dos canais de sódio, crescimento de células musculares lisas e mais um monte de coisa. Outra coisa que a gente observa, mas a gente não sabe exatamente por que ocorre, é que homens negros têm o maior risco de desenvolver hipertensão primária. Então, nesse grupo, a hipertensão primária costuma ocorrer mais cedo e mais severamente. Mas agora vamos aos fatores que dá para você fazer alguma coisa a respeito. Obesidade, consumo excessivo de sódio, consumo excessivo de álcool, falta de exercício físico, fumar e estresse. Por isso que deve ser recomendado para qualquer paciente, seja pré-hipertensivo ou hipertensivo, mudanças de estilo de vida, porque é possível você diminuir esse risco e a severidade da sua doença com mudanças de hábitos. Existem duas formulazinhas que nos ajudam a entender muito bem como funciona esse controle da pressão no corpo. Espero que você veja essas fórmulas como amigas e não inimigas. O seu coração funciona como uma bomba que fica forçando o sangue através de vários tubos, os vasos sanguíneos. Nós temos um indicador que nos conta o quão eficiente o seu coração tá em levar oxigênio e nutriente através do sangue para os tecidos do seu corpo. Esse indicador é o débito cardíaco, que basicamente é a quantidade de sangue que o seu coração bombeia em 1 minuto. Imagine que o seu coração bate uma vez. Essa quantidade de sangue que o seu coração espreme numa única batida é o volume sistólico. Agora, se durante esse 1 minuto o seu coração bate bem devagarinho,
então ele tá bombeando menos sangue. Agora, se ele bate bem rapidão, ele tá bombeando muito mais sangue. Ou seja, o débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Por exemplo, se a frequência cardíaca de uma pessoa é de 70 batimentos por minuto, BPM, e o volume sistólico é de 70 mililitros por batida, o débito cardíaco seria 70 BPM por 70 ml, o que dá 4.900 ml por minuto. Isso significa que o coração está bombeando 4,9 litros de sangue por minuto. Beleza, agora você já entendeu o que é o débito cardíaco, que é essa quantidade total de sangue que está sendo bombeada. Para que esse sangue chegue realmente aos tecidos, ele precisa passar por vários canos, os vasos sanguíneos, que segue a mesma lógica de um cano que passa água. Se o cano é mais largo, a água passa com menos pressão. Se o cano é mais estreito, a água passa com mais pressão. É a mesma lógica para os nossos canos, os vasos sanguíneos. Se o vaso sanguíneo está mais relaxado, esse sangue passa com menos pressão. Se o vaso sanguíneo está mais apertadinho, nosso sangue passa com mais pressão. Por isso que a gente pode definir a pressão arterial como o débito cardíaco vezes a resistência vascular sistêmica. Então, a minha pressão arterial vai depender da quantidade de sangue que o meu coração está espremendo e a resistência que meus vasos sanguíneos estão fazendo para esse sangue passar. Então, você percebeu que a hipertensão está relacionada ou ao aumento do débito cardíaco ou ao aumento da resistência vascular sistêmica ou ainda ao aumento das duas. Essas fórmulas nos ajudam a entender muito bem, principalmente como acontece o controle da pressão a curto prazo. A gente já viu isso em detalhes nas videoaulas de fisiologia anteriores. Se você não viu, recomendo fortemente que veja, mas agora eu vou fazer um resuminho. Então, de forma bem resumida, a gente viu que quando a sua pressão arterial aumenta, os barorreceptores, que funcionam como sensores, detectam esse aumento de pressão e aí eles comunicam isso lá para o seu cérebro. O seu cérebro vai fazer várias coisas, entre elas, vai diminuir os efeitos do simpático no seu coração e nos seus vasos sanguíneos, diminuindo então a sua pressão. E também temos o sistema renina-angiotensina, que apesar de ser muito útil num controle a longo prazo, também responde a curto prazo, por exemplo, diminuindo a produção de renina. Logo, eu tenho menos angiotensina circulando por aí, fazendo vasoconstrição. Logo, eu diminuo a minha resistência vascular sistêmica. E antes que vocês perguntem, também temos a videoaula de quimiorreceptores, mas eles estão mais relacionados ao aumento da pressão do que realmente ajudar ela a diminuir. E também o objetivo deles é diferente dos barorreceptores, é mais identificar a química do seu sangue. Então, se tá com pH ok, se tem muito oxigênio ou pouco, muito ou pouco gás carbônico e tal. E também existem outros mecanismos que contribuem para a diminuição da nossa pressão quando ela está alta. Além dos barorreceptores e sistema renina-angiotensina, por exemplo, também tem a liberação de substâncias vasodilatadoras, mas vamos focar nos barorreceptores e no sistema renina-angiotensina. Mas Flávia, se temos todos esses mecanismos de controle, por que tem gente que tem hipertensão o resto da vida? Porque apesar da gente ter mecanismos de controle eficiente, eles podem quebrar. E além disso, existem outros fatores que podem levar você a ter pressão arterial alta permanente. Por isso que a gente diz que a hipertensão é multifatorial. Então vamos dar uma olhada nessas coisinhas. Primeiro, os barorreceptores podem estar quebrados. O ponto de referência deles pode resetar para cima. Então a sua pressão alta agora é o novo normal deles. Logo, eles diminuem a resposta para diminuir a pressão. Segundo, o sistema renina-angiotensina pode estar sendo persistentemente estimulado e ativado. Logo, você tem uma constante vasoconstrição, uma constante retenção de sódio e água que aumenta o seu volume sanguíneo, aumenta a sua resistência vascular sistêmica, o que a gente já percebeu que isso também aumenta a sua pressão. Terceiro, uma hiperatividade do seu sistema nervoso simpático, que pode estar sendo constantemente ativado, o que leva você a ter uma vasoconstrição e também aumento da frequência cardíaca. Logo, sua pressão aumenta. Por isso que o estresse é um fator de risco, porque está te colocando constantemente nesse sistema de luta e fuga. Quarto, disfunção endotelial. O endotélio é a camada interna dos seus vasos sanguíneos que é responsável por produzir substâncias vasodilatadoras, como por exemplo o óxido nítrico. Pode ser que a capacidade do seu endotélio de produzir essas substâncias vasodilatadoras esteja comprometida, logo você vai ter uma constante vasoconstrição que aumenta a sua pressão. E quinto, alguma disfunção renal, pode ser por uma causa genética ou idiopática, ou seja, que a gente não sabe o porquê você tem essa disfunção renal. Acredita-se que muitos, se não todas as pessoas que têm hipertensão primária têm algum tipo de disfunção renal,
renal, porque os rins são extremamente importantes para o controle da pressão. Se algo estiver fazendo com que eles retenham mais sódio e mais água, a sua pressão vai aumentar. Aula que vem vamos falar sobre as várias causas da hipertensão secundária e também quais são as consequências de você não tratar essa pressão aí. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de seguir o canal e compartilhar com toda a sua turma. Também não esquece de me seguir no Instagram e no TikTok para mais conteúdo de saúde e farmácia. Eu te vejo na parte 2, que já vai sair logo depois que eu publicar esse vídeo, então já tá aqui no canal. Beijinho, até a próxima!